Ele desejava um mundo sem a presença de um deus, mas ironicamente acabou reencarnado em um universo onde possui a habilidade de invocar e fortalecer os deuses mais poderosos. Yukito é um rapaz considerado um perdedor, feio e repulsivo, que vê seu pai como o maior obstáculo em sua vida. Seu pai, que tem a aparência de um personagem personalizado do jogo Tekken 8, sempre complicou a vida do filho por ser o líder de um culto de irmãos de ginástica que pregam a devoção a um deus chamado Mitama. Desde criança, Yukito enfrentou situações estranhas, como brincar com capivaras, rezar nas cataratas do Niágara ou receber tratamento de Joana Dark, criadas por seu pai, o que o deixou sem amigos. No entanto, a última foi a mais louca. Yukito voltava para casa com sua paixão quando, de repente, os seguidores do pai o sequestraram e o colocaram numa cesta. Careca então leva a mesma cesta até a beira de um penhasco e diz ao pai de Yukito que a comprou. No início, Yukito acha que é só mais uma de suas esquisitices. Quando seu pai de repente revela que eles farão o ritual do Musubi, planejam colocar Yukito no mar por 3 dias para que ele saia como um novo líder. Os homens ficam felizes, mas Yukito entra em pânico, dizendo ao pai que os romanos fizeram isso há 2000 anos e não terminou bem. Mas seu pai lhe dá um sinal positivo, forçando Yukito a aceitar seu destino. Antes de jogá-lo na água, seu pai diz para não se preocupar, pois uma armadura o salvará. Ele pede a Yukito para orar a Mitama e pedir purificação. De repente, a vida de Yukito passa diante de seus olhos. E não é engraçado, ele está sendo cozido. Nos flashbacks, seu pai garante que foi abençoado pelo tesouro sagrado, e todos dizem: bem, até mais. Antes de jogá-lo no mar, Yukito percebe que nunca teve uma vida decente e afunda. Ele deseja que, se há um Deus, que o deixe renascer em um mundo sem deuses ou religião, para ter amigos e uma vida normal. De repente, Yukito ouve a voz de uma garota e acorda em uma floresta onde uma garota está jogando Osu, usando seu pequeno Yukito lá embaixo. Segundo seu livro, é uma forma de animar um cara. Mas ela entra em pânico se vai longe demais, dando a Yukito um momento de clareza. Na aldeia, Yukito está vestido e melhor. A garota pede desculpas, mas ele diz que está tudo bem e que ela pode repetir. Ela insiste em servi-lo até que esteja saudável e explica que trabalha em um restaurante próximo. Seu nome é Alurel, e como desculpas, ele pode comer lá de graça a qualquer momento. Com olhos mortos, Yukito observa e pensa que esse mundo de fantasia deve ser uma história do Ice Sky. Alurel fica contente e agradece ao livro por ajudar. Yukito pergunta onde está a guilda, e ela parece confusa. Ele explica que é uma guilda de aventureiros, e Alurel acena como se entendesse. Yukito pede para ela mostrar o lugar, feliz por sua segunda chance em um mundo de espadas e magia. No entanto, ela o leva ao campo, pois ele não será como Naofumi. Ele trabalha na lavoura da fazenda. O herói Yukito desiste, achando que é um começo entediante como aventureiro. De repente, Roy se aproxima e avisa que todas as garotas da vila são dele, e se Yukito tocar em alguém, ele o matará. Clem os interrompe, diz a Roy para não incomodar o recém-chegado. Se apresenta e oferece um emprego a Yukito. Ele entrega uma adaga a Yukito, que a pega, dizendo que é uma arma clássica para iniciantes. Yukito pergunta se deve começar destruindo goblins, mas Clem pergunta por que ele está tagarelando. Yukito diz que está pronto, mas não há aventura, só uvas para colher. Durante a colheita, Clem se desculpa, explicando que faltam trabalhadores para a colheita. Yukito ainda acredita que se trata de um teste, achando que estão testando o novo jogador com missões de busca entediantes, como colher 50 melões, ou entregar uma carta a algum idiota em outra cidade. Ele decide se esforçar ao máximo. No entanto, há um problema. Eles colheram demais e não tem como preservar as uvas. Portanto, eles terão que jogar a maior parte fora. Por sorte, Yukito propõe fazer vinho com as que sobraram. Mais tarde, na lanchonete, todos estão felizes com o vinho fresco. Roy elogia Yukito, e Silly Roll revela que o vinho é caro, mas Yukito ajudou a produzi-lo. Yukito está frustrado por não salvar o mundo matando o Lorde Demônio. Está preso em Backwater, a Cleveland europeia. Em vez de lutar contra monstros e conquistar mulheres, ele se sente como um rudeus. Ele pensa nas coisas que fez no mês passado. Trabalhar no solo, cuidar dos animais, fazer vinho. Mas nada emocionante aconteceu desde que renasceu em outro mundo. Só tem feito Stardew Valley. Então, Laurel pede ajuda à irmã Silarel para trabalhar. Siloril, saboreando sua bebida, acha bonito ver a irmãzinha trabalhando. As irmãs deixam Yukito ficar no restaurante. Yukito não se importa em fazer bons amigos, mas enquanto bebe vinho, desabafa, perguntando-se onde está sua vida no mundo alternativo com espadas e magia. No dia seguinte, Yukito está trabalhando quando, de repente, um homem sai da floresta gritando para todos correrem. Um monstro persegue o homem.
Yukito não acredita que finalmente vê um monstro da regra 34 dos experimentos de liquidificador do mapa. Diz que é uma fera estranha, mas Yukito acha que é um monstro do fim do jogo. Roy pede para deixar com ele, pega um livro e agita os braços. Yukito acha que Roy sabia magia. Mas, após folhear, Roy diz para correr. Eles fogem para a floresta, e Roy revela que tiveram sorte. Ainda não se machucaram. Yukito fica envergonhado por se machucarem ao fugir. Ele segura o colarinho de Roy, exigindo saber por que não lutaram. Roy explica que não tinham chance contra a fera. Yukito não aceita um mundo sem lutar contra monstros, e pergunta sobre o livro de Roy. Roy diz que é um livro de estratégia da fera, com planos de fuga e primeiros socorros. De volta ao restaurante, Yukito percebe que não há magia neste mundo, o que é pior que sua vida, pois aspirinas ainda não existem. Cilarel o convida para um drink e, enquanto isso, Yukito percebe que, embora este mundo seja diferente do que imaginava, a vida não é tão ruim. Alurel diz que a aldeia está mais feliz desde que ele chegou, e timidamente, pergunta se ele poderia ficar para sempre. Ele concorda, pensando que, afinal, não há Lorde Demônio aqui comparado à sua antiga vida. Ele agradece a Deus por este mundo. Mas Yukito fica chocado quando Alurel pergunta. Ele fica tão chocado que precisa pensar sobre como esse mundo funciona sem magia. Há grandes feras, eles não podem lutar, e não há Deus. Ele se pergunta o que teria acontecido se a fera o matasse. Ao ver um animal morto na floresta, ele o enterra. Então percebe que não sabe como se enterram os mortos aqui. Se não há deuses, onde seria o cemitério no vilarejo? Ele procura, mas se assusta ao ver duas silhuetas, Alurel e Roy. Roy pergunta por que saiu cedo, e Alurel estava preocupada por ele não estar no quarto. De repente, Roy fica sério, e pergunta a Yukito se são amigos. Yukito se confunde, mas Roy sussurra sobre um livro proibido. Mencioná-lo é perigoso. Se alguém souber que ele falou, ele pode sumir. Yukito se pergunta se esse é o mistério desse mundo alternativo. Ele pergunta sobre o livro, e Roy diz que é sobre como falar com mulheres. Para a decepção de Yukito, os três vão à capital imperial, sua primeira visita. Alurel menciona que a vila é uma região remota do império. Yukito pergunta por que ela foi junto, mas ela só sorri. Roy aponta para uma grande esfera, chamando-a de Palácio Imperial, e diz que tudo, da agricultura ao manejo de animais estranhos, foi ensinado pelo imperador. Roy avisa para não falar com ninguém da cidade. Yukito pergunta por quê, e Roy explica que todos odeiam pessoas de sua aldeia. Yukito quer saber o motivo, mas Roy corre ao ver a loja que vieram visitar. Explorando a cidade, Yukito vê uma execução pública. Ele observa os infratores beberem água pela primeira vez, e depois, os guardas os declaram mortos, encerrando o dia sem problemas. Yukito quer entender o ocorrido, mas Alurel o impede. Ela explica que o país possui um sistema chamado fim de vida. Quando o país ordena, a pessoa deve aceitar que seu teste gratuito de vida expirou e deve se desinstalar do mundo. Alura explica a Yukito que todos nascem artificialmente nesse país. Ao atingirem certa idade, são adotados por um casal na capital. Ela fala sobre sua amiga Cian, que foi adotada ainda menina por um casal que a tratava bem e a fazia feliz. Um dia, guardas chegaram e ordenaram que seu pai se apagasse. Surpreendentemente, o pai aceita sem uma palavra. Cian estava confusa e assustada. Ela implorou aos soldados que não levassem seu pai, mas a empurraram. Perguntaram aos pais se ela estava se rebelando contra o fim da vida. Para surpresa, o pai disse aos guardas para a colocarem em um campo de reeducação. A mãe apoiou, dizendo que tentaram criá-la bem, mas ela era estranha. Achavam que ela não servia para a capital, e a levaram para outro vilarejo, como o de Alurel. Após ouvir isso, Yukito ainda duvida, e pergunta a Alurel se também enfrentarão o fim da vida. Roy sorri, dizendo que são especiais e tratados de forma diferente, então Yukito não deve se preocupar. Eles decidem voltar, mas Aurel fica, ouvindo a multidão chamá-los de defeitos imundos, e dizendo que não deveriam ir à capital. As pessoas querem que o país se livre das pessoas da aldeia. Naquela noite, um louro entra na cama de Yukito, pronto para dar uma surra. Após ler técnicas em um livro proibido, ela segura uma corda e um chicote. Yukito diz que não precisa e tenta afastá-la, mas ela o amarra. De repente, ela se desculpa, dizendo que livros proibidos são assustadores. Ela diz que talvez tenha sido enviada para a aldeia por tradição. Yukito pergunta sobre a aldeia. Alurel explica que é um campo de isolamento para onde vão os excitados. Ela mostra uma marca que os identifica como moradores. Quem teme o fim da vida ou discorda dos costumes é banido para lá. Mas ela sorri, dizendo que Yukito sem marca não os vê com repulsa. Ri,
come com eles e ensina várias coisas. Segundo ela, ninguém foi tão gentil com eles quanto ele, e isso a alegra. Yukito diz que talvez seja porque ele também não gostava deles, e foram seus primeiros amigos. Aurelurel comenta sobre a beleza da pedra em seu pescoço. O colar de Yukito foi dado por seu pai, antes de ser jogado do penhasco, dizendo ser um amuleto protetor de seu culto. De alguma forma, isso veio com ele para este mundo. Ele pergunta se ela o quer, e coloca o colar em seu pescoço, desculpando-se por ser uma bugiganga barata. Ela fica feliz e agradece. Depois, ele a manda dormir, e ao sair, ela olha para ele novamente, grata por conhecê-lo. No dia seguinte, Yukita acorda e vê que o restaurante está fechado. Ele sai e encontra um Roy cozido no chão. Ele pergunta o que houve, mas Roy diz que as operações o pegaram e os levaram. Explica que a vila é um depósito para os considerados esquisitos pelo país, e que não são instruídos a apagar suas vidas, mas sim forçados a perdê-las. Ele chora ao dizer que Alurel e Silarel perderão suas vidas hoje. Yukito pergunta por que Roy nunca o mima. Na trama do anime, Roy pede desculpas por não poder falar devido aos sentimentos de Alurel. Yukito decide salvá-los, e Clan surge com uma carruagem, oferecendo carona. Enquanto isso, a situação piora quando Laurel vê sua irmã saindo com os guardas. Não de forma positiva. O guarda se prepara para atacar enquanto ela segura o colar. Já aceitou ter sido cozida, como sua irmã. De repente, Clan e Yukito chegam a tempo. Yukito salta da carruagem e atira com as mãos, nocauteando quem quase matou Alurel. Os guardas perguntam quem ele é, e ele diz ser amigo dos depravados que eles odeiam. Ele vê o corpo de Silarel na forca, e lembra do sorriso dela. Com raiva, ele pergunta aos guardas por que as meninas devem morrer. Quando vão atacar, Bertrand, o capitão, intervém, dizendo a Yukito que eles temem o fim da vida por serem depravados. Yukito pergunta por que temer a morte é estranho, e o homem responde que a morte não é algo a temer. Enquanto isso, os cidadãos assistindo à execução começam a murmurar que o fim da vida é o dever deles. Na região deles, não há guarda-chuvas. Bertrand saca sua espada, afirmando que o campo de isolamento demonstra a misericórdia do imperador. Bertrand então ataca Yukito, que cai no chão. Elurel tenta alcançá-lo, mas Bertrand a corta nas costas, matando-a instantaneamente, sem sequer sangrar. Que diabos, cara? Yukito, em choque, rasteja até o corpo dela, questionando a razão de tudo isso. Ele se lembra das palavras do pai sobre o deus Mitama salvá-lo, mas duvida que mereçam. Acredita que as pessoas honestas e bondosas da aldeia devem ser salvas. Ele pega a pedra caída do pescoço de um Lurel e grita que, se Mitama existe, deveria protegê-los. Segura a pedra e recita o mantra de purificação. A pedra brilha e voa para as nuvens. O céu clareia e uma menina desce com poder ao lado de Yukito. Os guardas, confusos, perguntam a Bertrand o que ocorre. De repente, a garota abraça Yukito feliz, pois ele a aceitou como sua deusa, Mitama. Eles se abraçam. Não é o que parece, mas ela se choca ao ver Yukito pálido. Ela treme e exige saber quem o feriu na sua ausência. Yukito pede para ela usar seu poder, e ela se transforma em uma aura negra, liberando um terror sobrenatural inédito. Vinhas agarram Bertrand e os guardas, mergulhando-os na escuridão. Após lidar com eles, ela alegremente vai até Yukito para curá-lo. Alurel acorda surpresa por estar curada, mas confusa ao ver essa pessoa no ombro de Yukito. Silarel a elogiam e chamam de fofa. Enquanto ela chama a polícia para Yukito, ele não entende. Ele pergunta quem ela é, e ela fica triste, perguntando como ele não sabe. Ela diz que esteve ao lado dele mais que qualquer um. Então, ela bate na bochecha dele, sorri, e se apresenta como Mitama, seu deus. Alurel não acredita ao ver sua irmã e os outros vivos. Mitama se orgulha de que só queria trazer Yukito de volta, mas reviveu todos por ser muito poderosa. Yukito se pergunta se ela é realmente uma deusa, e observa todos indo embora como se nada tivesse acontecido. De volta à aldeia, todos ficam surpresos ao vê-los retornar. Rick pergunta sobre a morte deles, e Silarel sorri, admitindo que estavam mortos, mas de alguma forma ainda estão vivos. Rick se emociona e sugere um drink para comemorar. Todos vão ao restaurante tomar vinho, mas Yukito se sente arrasado. Embora tudo tenha dado certo, ele se preocupa com a capital imperial. Sabem que estão em apuros se o exército do imperador aparecer de repente, pois ele libera algo desconhecido. Yukito se pergunta como proteger o vilarejo, já que são pequenos, e não podem enfrentar um exército. A única esperança deles é Mitama. Yukito pergunta a Clan sobre o país. Clan diz que o imperador estabeleceu o fim da vida há séculos.
Yukito fica surpreso ao saber disso quando Mitama pula nele quase derrubando-o. Clan pergunta quem é Mitama, e Yukito diz que ela é do mesmo país que ele. Yukito coloca Mitama no colo e pergunta sobre os milagres que seu poder pode fazer. Mitama se orgulha de poder fazer qualquer coisa por ser um grande deus. Yukito pergunta se ela pode vencer um exército inteiro. Ele ainda não acredita que está com um deus, mesmo que Mitama tenha revivido todos enquanto engolia alguns infelizes que só cumpriam ordens. Ela sorri e diz que pode levá-los com uma onda gigante. Yukito descobre que Mitama é realmente todo-poderoso. Yukito se alegra por ter reencarnado em outro mundo com o código de trapaça definitivo, que é um animal de estimação. Deus. Mitama se levanta confiante, ansiosa para mostrar seu poder a Yukito. Ela tenta multiplicar o vinho com suas habilidades divinas, mas o vinho não se multiplica, apenas gira na taça. Mitama, confusa, verifica suas estatísticas de seguidores e vê que não tem nenhum. Ela explica a Yukito que o poder de um deus cresce com seguidores, e sem eles, ela é como uma criança inútil. Sem TikTok ou Instagram, ela não pode atrair um cara de gelo, Oji-san, porque assim é que se compram seguidores. Yukito pergunta se mais seguidores tornam um deus mais forte, e Mitama confirma. Yukito então declara que a transformará em deusa criando a primeira religião deste mundo. O primeiro recruta é Roy, que aceita animadamente ser um seguidor. Yukito anuncia seu plano de criar a religião chamada Salvação, através de Mitama. O líder religioso, ele quer recrutar 10.000 seguidores antes do próximo ataque do exército. Mitama prevê que, com tantos seguidores, seu poder poderia destruir cidades e dividir oceanos. Roy vira presidente do departamento de evangelismo e quer espalhar a beleza de Mitama e sua água de banho sagrada. Keido acha que fazer milagres é a melhor forma de reunir seguidores, tentar o caminho de Paul Atreides, mas levará 1000 anos. O Mitama atual é inútil. Como muitos espectadores, ele começa com um discurso, inspirado nos ensinamentos do pai sobre enganar e ganhar seguidores. Mitama, porém, descarta o discurso, alegando sabedoria divina e mais de 80 milhões de poderes na ascensão dos reinos. Ela quer usar essa sabedoria para impressionar os humanos e fazê-los se ajoelhar. Eles montam um altar onde Mitama se senta enquanto Yukito e Roy se ajoelham. Isso atrai os aldeões, e Yukito diz que Mitama é um deus que realiza milagres. Ela pode reviver os mortos, enviar guardas para outra dimensão, e sabe tudo sobre o passado, presente e futuro. Para provar suas afirmações, Yukito decide mostrar um milagre de Mitama. Ele fala sobre os problemas de relacionamento de Elurel como se estivesse possuído. Alguns moradores ficam atônitos, e Elurel, assustada, admite os problemas. Ela se pergunta como Yukito sabe e teme que ele tenha percebido seu amor por ele. Yukito, confiante, informa que Mitama usou poderes sobrenaturais para revelar as emoções de Elurel. Fica chocada com a notícia. Você percebe porque os melões dela começaram um fanservice. Yukito sorri, achando que sua técnica, o efeito Branham, está funcionando. É quando adivinhos dizem coisas vagas que se aplicam a todos, fazendo as pessoas acreditarem. Basicamente, é um golpe. É uma manobra psicológica para fazer crer em Mitama, mas não funciona. Depois, Yukito tenta convencer que quem é protegido pelos poderes de Mitama não pode ser ferido por nada. Para demonstrar isso, Roy é colocado em uma caixa com buracos para espadas, e Mitama, com uma espada, tenta empurrá-la, mas acaba apunhalando Roy por acidente. Eles decidem fazer Roy voar, colocando-o no telhado e carregando Mitama no ombro. Roy fica apavorado, mas Mitama apenas sorri. A tentativa falha, e Roy cai. Irmão. Roy está sendo cozido sem motivo. Eles tentam destacar Mitama com um Oshi no Ko, mas isso falha por causa do capítulo 143. No fim do dia, estão exaustos. Mitama se chama de inútil, e um deus impotente. E Yukito perde a fé de que alguém se unirá à religião deles. Ele percebe a dificuldade de criar uma religião e admira seu pai por enganar homens carecas e musculosos. Ele não devia tê-lo chamado de fraude. Alurel entra gritando problemas. Yukito está preocupado que o exército imperial chegou, mas a situação não é tão grave. Alurel traz Tio, seu animal, e diz que ele pode ter ingerido veneno. Yukito sugere o veterinário, mas Silarel lamenta que não há veterinários para animais no mundo, e a capital imperial não ajuda vidas não humanas, e eles não têm remédio ou conhecimento para tratar Tio. Silarel conforta Alurel, pedindo desculpas a Yukito pelo incômodo, mas enfatizando a importância de Tio para eles. Enquanto as meninas esperam o animal, Yukito e Mitama entram. Yukito segura ervas e menciona que pediu ajuda a Mitama para encontrá-las, na esperança de que sirvam como antídoto.
Eles preparam um remédio e Yukito o dá a Chiu-Chiu. Enquanto esperam a recuperação, Mitama elogia Yukito, dizendo que seu antigo eu não teria se importado. Algo assim. Yukito concorda, dizendo que mudou e quer ajudar. Embora seja tarde para Chiu-Chiu, ainda dá para ver o pobre animal mudando de 2D para 3D, enquanto tosse o remédio e seus olhos se fecham, fazendo Alurel e Silurel chorarem, implorando para que ele não morra. Mitama, inspirada por Yukito, se aproxima e estende a mão, envolvendo o animal em luz. Eles ficam surpresos ao ver o animal abrir os olhos, recuperado e parecendo um jogo do Switch. Mitama garante que Chiu-Chiu ficará bem. Mas, para surpresa delas, Mitama agora parece uma mulher velha. Ela explica que usou o poder de Roy, o seguidor pervertido, para ajudar e que isso é o máximo que pode fazer agora. As meninas agradecem a Mitama e Yukito. Mitama brilha e vê que tem 3 seguidores. Rejuvenescida, diz que pode usar um pouco de poder. Yukito se surpreende e pergunta se ela ganha tanto poder com poucos seguidores. Mitama diz que não é normal, especulando que Alurel e Silurel podem ter habilidades especiais. Yukito pensa que a forma de se tornar seguidor pode influenciar o poder que Mitama usa. Por exemplo, as meninas seguiram Mitama após verem seus poderes divinos. Diferente de Roy, que deveria chamar o serviço de proteção à criança por adorá-la. Mitama ri e diz que não é mais um deus ruim ou impotente. Ela promete mostrar seu poder aos tolos que não a reverenciam, começando por Alurel e Silurel. Yukito pede que ela se acalme e não se apresse. Alurel intervém, pedindo um favor. O grupo se reúne fora, e Alurel faz um pedido especial a Mitama. Ela quer que Bertrand e os guardas retornem, mas Yukito pergunta o que ela está pensando, pois ele acredita que eles enforcaram a irmã dela e os mataram. Alurel explica que acha que eles só estavam cumprindo ordens, não por vontade própria. Silurel disse que ter mais amigos para beber seria divertido, mesmo que esses amigos já tivessem te traído. Além disso, Mitama poderia protegê-los. Yukito sabe que enfrentarão o exército imperial em breve, mas acha arriscado trazer Bertrand de volta. Mitama decide libertar os guardas da prisão. Quando a fumaça sumiu, uma voz feminina gritou sobre ser derrotada por uma criança. Yukito, confuso, perguntou quem ela era, e ela disse ser Bertrand. Droga! Mitama o cozinhou tanto que virou um gostosão. Envergonhado e choroso, Bertrand pediu para acabarem com ela, pois não queria ser parte do harém de Yukito. Mais calmo, Bertrand conversou com Yukito, em posição de espada, pronto para culpá-lo pelo infortúnio. Aceitou que, por ele, ela não poderia voltar à capital como cavaleira imperial, e que não desembainhou a espada por falta de ordem. Yukito elogiou a lealdade de Bertrand, mas destacou que o Império a descartou, e agora ela faria parte de seu grupo. Bertrand hesitou, mas Yukito insistiu que admitisse que o Império a abandonou. Por fim, diante da verdade, Bertrand agiu corretamente. Yukito ofereceu a mão, pedindo que ela se juntasse ao grupo e prometendo um lugar para ela. Isso a surpreendeu, e ela corou antes de aceitar. Mas por que Bro está corando? Ela percebeu que o Império nunca a aceitaria, e como Yukito a salvou, queria retribuir. Enquanto isso, os aldeões trabalhavam nos campos quando um de vocês surgiu da floresta. Droga, vocês são feios. Eles decidiram fugir, sem chances. Rick, porém, ficou firme, mesmo com os outros mandando ele correr. Felizmente, Yukito chegou com Mitama para salvar. Mitama anunciou sua arma definitiva, a lâmina divina. Ela a deixou para Rick usar contra o oponente de Beast. Rick pegou a espada e atacou a fera, mas foi derrubado. O Bro realmente pensa que é o Thorfinn ou algo do tipo. É uma loucura. A espada estava enferrujada, e Yukito repreendeu Mitama por não saber que uma espada submersa em um oceano por muito tempo acaba se tornando inútil. Mitama argumentou que as lendas diziam que ela era poderosa, mas Yukito se arrependeu de confiar nela porque as lendas não mencionavam algo chamado ferrugem. Quando a fera se aproximou, eles gritaram porque um de vocês só foi salvo por Bertrand, que apareceu e esfaqueou a fera na cabeça de Bertrand, interrompendo o ataque e aterrissando bem. Droga, ela é forte. Mitama ficou animada ao ser elogiada como quarta subordinada. Bertrand instruiu todos a se afastarem enquanto lidava com a fera. A fera veio, e ela usou sua espada elétrica, cortando-a facilmente. Bro cozinhou a fera tanto que virou uma fera Wellington. Yukito e Mitama ficaram chocados com o poder dela. Bertrand guardou a espada, dizendo que estava acabado, e perguntando se era o que queriam. Todos ficaram aliviados. Yukito notou que a espada não era comum, mas ignorou isso, satisfeito com Bertrand.
Yukito pregou sobre o poder do Cavaleiro Sagrado, Bertrand, surpreendendo a todos. Yukito ficou feliz ao encontrar um aliado em Bertrand. Ele disse que, se seguissem sua religião, o Cavaleiro Sagrado protegeria seus campos. Os aldeões, sendo apenas fazendeiros, não entendiam religião. Mitama se gabou de ser adorada como Deus, mas Yukito a interrompeu, explicando que era como um grupo com laços frouxos, e Mitama era um mascote chamado de Deus. Como os aldeões não sabiam o que era um mascote, Yukito usou o Chiu-Chiu, o animal da lanchonete, como exemplo. Ele os convenceu de que se adorassem Mitama como mascote, não precisariam temer animais estranhos. Todos concordaram, e Yukito ficou feliz com o progresso. Alurel tenta convencer as pessoas a se juntarem ao seu grupo, dizendo que só terão acesso ao vinho se forem membros premium e comprarem o passe de batalha religioso. Bro criou a primeira religião Pay to Win. O cliente concorda e ela agradece. Ao ouvirem isso, outros decidem participar. Yukito fica satisfeito, pois isso se alinha com sua estratégia para ganhar seguidores. Yukito apresenta aos recrutas uma geladeira especial, chamada Zier Pot, onde podem manter a comida fresca. Silorel diz que, ao se juntar ao grupo, todos receberão um pote para comida. Enquanto isso, Roy está exausto, pois Yukito o fez trabalhar por 3 dias seguidos. O Bro parece estar trabalhando para o mapa há 6 meses. Yukito ainda pede que ele faça mais 20 potes até o dia seguinte. Mesmo quando Mitama diz que o fará trabalhar até cair morto, ele vê como elogio e acelera. Yukito faz biscoitos para atrair pessoas à associação. Alurel pede que escrevam seus nomes na lista da religião para ganhar um biscoito. Yukito usa o poder de Mitama para oferecer um tratamento de águas termais como bônus. Mitama ganha 107 novos seguidores e fica feliz. Yukito diz a Mitama que o sucesso não é só pelo charme dela. Num mundo sem deuses e religiões, é difícil enganar as pessoas para se juntarem ao culto. Porém, ele diz que é fácil convencê-las, já que não tem sentimentos fortes contra a religião. Basta apresentar de forma diferente. Quando Mitama pergunta o que ele quer dizer, ele explica que os seguidores não devem se unir por devoção, mas sim por ganho pessoal. Por exemplo, em troca da fé deles, prometem curar, compartilhar alimentos e protegê-los dos inimigos. Assim, atraem mais seguidores oferecendo vantagens claras. No entanto, ele não sabe quantos seguidores são necessários para enfrentar o Império. Yukito decide chamar Bertrand para obter informações sobre o exército imperial. Preso, ele a vê em um traje de empregada, aceitando que ela foi feita para procriar. Ignorando o traje, pergunta sobre os soldados do exército imperial. Bertrand fica chocado com Yukito focado em números, explicando que a força está nos Archons, elite do imperador. Yukito pergunta se são mais fortes que ela, e ela admite que não é nada comparada a eles. Bertrand explica que os Arcontes têm um poder especial do imperador, e dizem que cada um pode destruir uma montanha. Uma cena mostra um Archan na floresta derrotando uma fera com uma explosão poderosa. Enquanto isso, Mitama saboreia biscoitos quando Yukito pergunta se ela pode destruir uma montanha. Mitama brinca que pode destruir uma montanha de biscoitos, mas Yukito quer uma resposta séria. Ela diz que seus poderes superam os dos deuses das montanhas do Japão, mas precisa de 10.000 seguidores para isso. Yukito fica desapontado, pois só tem 100 seguidores. Mitama ri, achando que Yukito está impressionado, mas ele acha que ela é inútil. Yukito encontra Bertrand, vestido de forma atraente. O irmão aceitou seu destino e esqueceu que tinha sua própria vara. Ela entra em pânico, achando que ele se aproxima. Ruborizada, espera nervosa pelo próximo movimento, pensando que Yukito colocará a espada na bainha dela. Mas Yukito a surpreende, puxando a espada e dizendo que é comum. Ela o chuta, recupera a espada e pergunta o que ele quer. Com dor, Yukito explica que derrotou uma fera estranha, mas não entende como cortou algo tão grande facilmente. Ele pergunta se há truque. Bertrand demonstra. Diante de uma grande rocha, diz emanar e desembainha a espada. A espada lhe dá força. Com um leve balanço, divide a pedra em 2 sem esforço. Yukito se surpreende. Bertrand garante que não há truque. Ele só não sabe usar a espada. Ela afirma que a espada corta tudo. Tu compara a uma espada mágica e pergunta ansioso onde comprar mais, pensando que ajudaria contra o exército imperial. Bertrand diz que não pode ser comprada. É dada pelo imperador a altos níveis do exército, e tem um poder especial só compreendido por ele.
Yukito reúne o comitê de administração da religião. Mas só a ele, Silarel e Clan. Ele pergunta por que só eles, e Yukito diz que são os mais inteligentes, incluindo Chiu-Chiu, que relaxa como um vilão. Yukito menciona o perigo para a aldeia, e Clan confirma que o exército imperial pode chegar, enquanto Silorel acha que estão apenas observando. Yukito insiste que o exército vem logo, e pergunta se há como mover a aldeia para o Brasil, ou algo assim. Clan avisa que uma jogada grande os esmagará instantaneamente. Yukito deseja que com 10.000 seguidores, tudo seria mais fácil, mas Silurel diz que a aldeia tem só 2.000 pessoas, por uma regra do Império, que limita a população em campos de isolamento. Yukito pergunta o que ela quer dizer, e Clan explica que há muitos vilarejos de campos de isolamento perto da capital imperial, vistos como latas de lixo para pessoas que o Império considera usuários do Twitter. Clan se encontra com Yukito e pergunta se ele tem um plano para conquistar a capital. Yukito admite que não tem um plano sólido, mas tem mais de 9 horas no Civilization 4, e acredita em uma vitória religiosa ou cultural. Clan acha uma boa ideia, pois a liberdade os diferencia da capital. Yukito fica contente, e após se animar, declara que tentará levar a aldeia 500 anos adiante com avanços tecnológicos. O cara quer uma vitória científica antes de qualquer coisa. Um mês depois, Yukito surpreende Clan com confiança em ganhar 10 seguidores. Clan pergunta como com só 2 pessoas na aldeia. Yukito explica a Mitama que a religião deles não tem deus ou fundador sofisticado, e Mitama não gosta disso. Yukito diz que está aumentando seguidores subornando-os, mas precisa expandir mais. Escopo. Silarila pergunta o significado. Yukito sorri, e diz que usarão os poderes de Mitama para levar a aldeia ao futuro, contando com ela. Mitama se emociona porque Yukito acredita nela. Ela cria tratores, e transforma Roy em algo como uma IA animada. Roy usa tratores para arar os campos diante dos aldeões. Eles ficam confusos porque as texturas 2D de Roy são HD, e Yukito diz que é a divindade de Mitama. Ferramenta. Ele diz que quem segue Mitama pode usar essas ferramentas divinas. Todos concordam, mas Mitama está exausta no chão. Yukito ri maldosamente, dizendo para ela produzir tratores, implementos e combustível, pulando direto para a produção agrícola. Todos se animam, menos Mitama, cansada de usar seus poderes. Mitama se sente bem novamente, com seus seguidores agora em 927, e está animada por todos reconhecerem sua grandeza. Yukito está curioso sobre o que vem a seguir, quando Elurel retorna com um balde de água. Infelizmente, Alurel tropeça, derramando água e reclamando que agora é apenas uma garota genérica para serviço de fãs. Yukito sorri, com outra ideia. Ele apresenta uma pia com torneira. Alurel se surpreende com o fácil acesso à água. Yukito diz que a água é proteção divina, e abençoará a casa de cada crente com ela. Logo inventaram a eletricidade e todos comemoraram. Roy elogia as luzes de Yukito e Mitama. Os aldeões estão felizes, agora podem desfrutar de bebidas até a noite. Yukito leva Clan e Bertrand a um penhasco, mostrando a aldeia iluminada. Ele chama isso de vida premium, como cidades de brinquedo, linhas do horizonte, algo que a humanidade usou para prosperar. Bertrand acha a vista impressionante, mas percebe que alguém no chão está morrendo. Quem é Mitama? Após ter seus poderes explorados, na manhã seguinte, ela já conta com mais de 2.000 seguidores, e Mitama está mais forte do que nunca. Yukito anuncia que todos na aldeia se tornaram seguidores. Ele revela que tudo isso foi apenas uma preparação para o próximo passo. De repente, Roy traz más notícias. Uma menina cozinhou e colocou sensores de desfoque em Bertrand. Yukito se pergunta sobre o inimigo. Enquanto Mitama grita por estar cheia de poder, Yukito corre para ver Bertrand, que está semiconsciente. Ele pergunta o que houve, e ela diz que a garota é uma Arshan enviada para destruir a aldeia. Yukito vê o Ater, que diz que o campo de isolamento viola a vontade da Assembleia e será eliminado. Mitama interrompe, dizendo que como Deus, mostrará seu poder. Pois foi ela quem fez as regras. O Arconte dispara uma explosão enorme, mas Mitama está ilesa, cercada de pedras. Ela se afirma como a regra, chocando-a. Yukito não acredita que o Arconte disparou um raio. Bertrand explica que é o poder da arma de um Arconte. Ader está atônita, questionando o que impediu seu ataque, já que pedregulhos não resistiriam. Mitama contra-ataca com o Shadow Plant Jutsu das pedras contra Ater. Ater explode uma enquanto as outras atacam. Ela tenta entender que seres são. E Bertrand se choca ao ver Mitama enfrentar um Arconte, apesar de parecerem iguais. Yukito se preocupa com Mitama, pois ela só tem 2.000 seguidores. Ater continua atirando nos seres vegetais, até que um do subsolo agarra sua mão canhão.
Os restantes saltam com armas, esmagando Ater. E Mitama cria uma boca para engoli-los. Yukito e Bertrand ficam chocados, e Mitama, feliz com o sucesso, corre para abraçar Yukito. No entanto, não acabou ainda, e a planta abre a boca quando Ader explode o rosto em pedaços. O Archon sobe de nível com várias mãos de canhão flutuando ao redor. Mitama prepara outro ataque, confiante, mas já usou muito poder. Ela decide terminar logo, criando enormes plantas serpente e enviando-as ao Archon. No entanto, Ater os derruba com uma explosão. Ela diz que não queria usar todo o poder, mas não tem escolha, pois querem destruir o acampamento. Enquanto prepara uma grande explosão, Yukito se assusta com esse poder lendário. Mitama também se assusta, percebendo que ela está exausta após usar tudo. Irritado por perder para uma garotinha, Yukito a chama, dizendo que ela é a última esperança. Felizmente, isso dá a Mitama um pouco de poder. Ela admite que é irritante pegar emprestado seus poderes, mas Yukito conta com ela. Mitama surpreende Yukito ao usar o poder de todos os deuses, manifestando muitas mãos divinas. Ela diz que todos os deuses e armas estão à sua disposição. Até pegou o conhecimento de Gilgamesh. É loucura, mano. Segue-se um confronto de armas divinas e rajadas de canhão, com os dois lados se empurrando até que, inesperadamente, todos, os God Hands decidem partir. Mitama fica assustada e triste porque eles se foram quando a luta começava, pois descobriram que ela não é famosa o suficiente. A explosão aumenta e explode em barro, ferindo gravemente Ater. Mitama está no chão, e Yukito a chama. Ela se desculpa, chorando por não poder ajudar. Yukito a consola, mas observa Ader, que está ferido, mas ainda flutuando. Ader, furiosa com o fracasso, lança uma explosão na aldeia para acabar com tudo. A explosão avança para Yukito e seus amigos reunidos. Yukito observa, desapontado por não poder salvá-los. Então, alguém estala os dedos, e a explosão desaparece. Tudo o que parecia queimado é restaurado magicamente. Todos ficam chocados, e Ader conclui que é uma ilusão. Ela se vira para ver Clan, que diz que já basta. Ader, agora vendo Clan como Loki, diz que não o reconheceu assim. Loki provoca, dizendo que está lenta por não reconhecê-lo humano. A confusão continua. Loki esclarece que Clan não existe e, grato por ser bem tratado, desfaz a ilusão, revela sua forma real e se apresenta como Loki, um dos principais arcontes. Caramba, esse anime é realmente incrível. Eles conseguiram transformar os caras em mulheres super atraentes. Bertrand percebe que Loki se infiltrou na aldeia para vigiá-los. Atar questiona se Loki os traiu e exige uma explicação, preparando-se para atacá-lo dependendo da resposta. Porém, Loki se materializa e surge novamente atrás de Yukito e Mitama, dizendo a ambos que é o momento certo e que eles devem partir para assassinar o imperador. Yukito fica surpreso com tudo. Ater pergunta a Loki por que discute o assassinato do imperador, aumentando o espanto de Yukito. Ele se questiona se Loki está com o imperador, mas ela diz que ajudará Yukito a desmantelar o império, acusando Loki de traição. Atar se prepara para atacar, mas Loki a engana com uma ilusão, apunhalando-a rapidamente por trás e prendendo-a com um dispositivo tipo caixa. Yukito e os outros ficam chocados ao ver Bertrand algemado no chão, instruindo-os a segui-lo. Loki os leva ao centro da capital imperial, onde cavaleiros blindados parecem estátuas de guarda. Ela os guia até uma porta enorme, revelando ser a entrada da câmara do imperador. Ao entrarem, encontram o imperador sentado no trono, que sinaliza para que eles se aproximem, passando devagar pelos guardas. Ader corre até o trono e se ajoelha diante do imperador, admitindo o fracasso na erradicação do acampamento rebelde e permitindo o confronto dos insurgentes. O imperador elogia Loki e Atar por seus esforços. Yukito fica surpreso ao ver o imperador, que parece ter antecipado sua chegada, e se dirige diretamente a ele. Chegada? Atordoado, Yukito se prepara para se defender. O imperador revela saber dos planos de Yukito de reviver Deus e reintroduzir a religião. Yukito se surpreende com o conhecimento do imperador sobre Deus, algo raro. Aborrecida, Mitama boceja e vê um pilar distante. Enquanto Yukito pensa, ela quebra o pilar, chamando sua atenção. Ao notar que o pilar pode estar impactando o comportamento de todos, ela revela que ele e Ater estavam falando com um falecido o tempo todo. Quando as projeções holográficas desaparecem, aparece uma esfera preta com fios vermelhos. Telas surgem ao redor do trono. Loki sorri, dizendo que sabia que Mitama descobriria a verdade rápido. Subindo as escadas até o trono, ela diz a Ader e Yukito que tudo foi uma farsa criada pelo sistema de controle de temperatura. Máquinas. Ela chuta o esqueleto do antigo imperador do trono, fazendo-o descer as escadas até as pernas de Ader. Ader, chocado, olha para Loki,
que casualmente toma o trono. Loki revela que o imperador morreu há muito, e que o império é governado pelas máquinas criadas por ele antes de morrer. Ela confessa que as monitora há anos, mas ainda não entende totalmente seu funcionamento. Loki explica que essas máquinas regulam tudo: finanças, alimentos, população e fenômenos naturais. Ela as chama de Assembleia e diz que controlam o país há muito tempo. Ada fica surpreso e luta para acreditar em Loki. Yukito percebe que todo o império está sob controle da Assembleia. Acredita que essas máquinas superam a tecnologia de seu mundo anterior. Yukito pensa mais, e Mitama explica que ele está milhares de anos no futuro comparado ao seu antigo mundo, que foi destruído. Destruído? Yukito fica sem palavras. Ela revela que a civilização se destruiu, e alguns sobreviventes inteligentes criaram uma nova civilização para evitar o mesmo destino, abolindo a crença em divindades. Yukito fica assustado com a revelação, agarra os ombros de Mitama e pergunta urgentemente no que o mundo se transformou. Mitama o aconselha a se acalmar, identifica como Ashihara no Nakatsukuni, equivalente à Terra para Yukito, e o leva ao futuro da Terra. Incapaz de processar, Yukito entra em pânico. Ele pergunta repetidamente a Mitama por que o trouxe aqui, e ela responde que foi porque ele desejou. Em um flashback, os seguidores do pai de Yukito o jogam no mar, e ele se afoga. Mitama diz que não foi fácil achar um momento na história com tudo que Yukito queria. Ela pergunta animada se fez bem, com olhos brilhando. Yukito percebe tristemente que os deuses o enganaram e lamenta a terribilidade deles. Loki pede a Mitama que destrua todas as máquinas da sala para acabar com o Império. Ader questiona a decisão, perguntando por que ela faria isso, pois os Archons servem ao Império. Loki diz a Ater que quer que o ato termine quando Mitama destruir as máquinas. Quando Loki pergunta, Yukito diz para esperar. Loki enfrenta Yukito, mas ele a surpreende com um chute. Ela se esquiva, pega uma faca e corre. Yukito agarra sua mão antes de ser esfaqueado, desarma-a, joga-a no chão e segura a faca em seu pescoço. Yukito compartilha sua teoria de que os Arcontes não podem usar poderes na Sala do Trono ou perto do Palácio Imperial. Ele destaca que a ilusão anterior não foi de Loki. Se pudesse usar seus poderes, não precisaria trazê-los ao palácio. Yukito pergunta a Loki qual é seu objetivo e por que quer destruir o país. Yukito bate a faca no chão ao lado do rosto dela, cortando sua bochecha enquanto ela, dá uma resposta vaga, escondendo seu verdadeiro motivo para destruindo o Império. Inclinando-se sobre ela, ele olha em seus olhos, ainda com a faca em seu rosto, e exige a verdade. Loki diz que um deus verdadeiro não é enganado por ilusões. Os Archons são como deuses, ganham poder com seguidores. Ela achava que com seus poderes poderia destruir o Império. Para testar isso foi a campos de isolamento. Mostrou seus poderes para ganhar seguidores, e ao conseguir mais, Loki diz que Archie pode usar poderes incomuns. Ela explica que os Arcontes foram feitos para parecer deuses. Yukito pergunta se ela quer brincar de Deus. Ela responde que quer se tornar um deus de verdade. Ela compartilha seu plano com os outros Arcontes, que concordam. Loki sugere destruir o palácio, surpreendendo Yukito e Atar. Yukito concorda de imediato, surpreendendo-os mais. Yukito diz a Loki que um mundo com livre-arbítrio não é ruim e instrui Mitama a destruir o palácio. Ele lança a faca no trono, enquanto Mitama soca o local, quebrando a cúpula acima. O barulho atrai os cidadãos, preocupados com a segurança do imperador. Loki diz a Yukito que uma nova era de deuses está para começar, enquanto o caos domina o mundo novamente. Yukito discorda, dizendo que nada mudou e que fará de Mitama o único deus. Ele descarta os outros Arcontes como falsos, afirmando que não vencerão um deus verdadeiro. Loki deixa Ader com Yukito, sem poder usar seus poderes, pois as máquinas da capital foram destruídas, e diz a Yukito para fazer o que quiser com Ater. Yukito chama por Loki enquanto ela se afasta, prometendo proteger a aldeia a qualquer custo. Loki responde que ela faria qualquer coisa para se tornar um deus. Aproximando-se de Ater, que está chateada e se pergunta por que ainda vive. Yukito diz que ela pode estar de mau humor, mas isso não trará o imperador ou a Assembleia de volta. Com raiva, ela o culpa por destruir tudo. Yukito explica que se não fizesse isso, todos morreriam. Ater chora e agarra a camisa de Yukito. Ele a conforta, dizendo que ainda há esperança. Ater olha surpresa. Ele promete ajudá-la a derrotar os outros Arcontes para que ela possa reconstruir a Assembleia. Yukito diz a Ater que os Arcontes têm poderes únicos e diversos. Se ela coletar todos esses poderes ao derrotá-los, poderá quase alcançar a onipotência. E recriar o sistema com o Imperador e a Assembleia. Ater pergunta a Yukito por que ele a ajuda, e ele responde que os outros Arcontes também são seus inimigos. Ele admite não saber o motivo, mas não pode ignorar a garotinha chorando. Ele a abraça forte, e ela agradece, chorando contra seu peito, pensando que, mesmo como Archons emocionais, não são diferentes das crianças, sendo fáceis de manipular.
Yukito dá comida a Ater, perguntando se está bom, e ela responde que sim. Alurel os observa, achando que estava certa sobre Yukito ser um lolicano. Yukito chama o pessoal do acampamento e anuncia que sua fé agora tem duas divindades, Mitama e Ater. Ele explica que são seus deuses, pois não entenderam o termo divindade. Mitama fica surpresa e confronta Yukito, questionando sua declaração. Enquanto ela o confronta, um contador aparece acima dela, mostrando seus seguidores. O contador surge sobre a cabeça de Ater. Ela ganhou mais da metade dos seguidores metálicos de Mitama, que perdeu metade dos seus. Yukito diz a Ater para testar os poderes obtidos. Ater amarra uma fita na cabeça e libera uma explosão de energia das mãos, atravessando um rio e desintegrando uma rocha. Mitama celebra ao ganhar mais de 1000 seguidores, chegando a quase 3000. Após integrar 3 outros campos de isolamento, ela para de celebrar e observa Ater, que tem 300 seguidores a mais. Riki entra na presença de Yukito, interrompendo sua reflexão, e o informa urgentemente sobre o ataque de uma fera peculiar. Ele alerta Yukito e os outros que Roy está em perigo. Roy, segurando uma garota em seus braços, foge com desespero da estranha fera, mas por pouco não é pisoteado por ela. No momento exato, Ater libera uma explosão de sua mão, perfurando a criatura estranha e controlando a situação. Yukito se aproxima rapidamente, carregando Mitama em seus braços, e demonstra preocupação com o estado de Roy. Roy assegura que está bem, porém a garota que ele carrega está gravemente ferida. Ater, ao se aproximar da misteriosa garota, elogia seus movimentos habilidosos e a orienta a se levantar. A garota, Gaia, um arconte que controla feras, pergunta sobre o grupo religioso deles. Yukito questiona as intenções de Gaia, e ela quer discutir algo crucial. Gaia diz estar sendo atacada por não controlar as feras. Mais tarde, no restaurante, Mitama zomba de Gaia por ter 2 seguidores contra seus 3, dizendo que Gaia deveria adorá-la e obedecê-la. Yukito fala com Gaia sobre suas dificuldades em controlar feras estranhas pela falta de seguidores. Gaia revela que foi atacada e quer destruir Loki, que começou o conflito entre os arcontes. Ela acha que Loki tem um plano e insiste em destruí-la. Yukito e o grupo vão à capital e encontram uma parede maciça inesperada. Yukito reflete sobre seu propósito e quando Mitama se prepara para usar seu poder para quebrá-la, Gaia o desaconselha. Gaia sugere uma solução alternativa e revela sua capacidade de criar feras estranhas, deixando Yukito surpreso com seu poder duplo de controle e criação. Quando Yukito ia terminar de dizer o quão perigosa Gaia é, ela concluiu a criação da fera, um pequeno e bonito pássaro de lama, e isso pegou Yukito de surpresa, fazendo com que ele se interrompesse. Ele percebeu que ela estava completamente exausta por ter criado aquele pássaro. O pássaro voou alto no ar, superando a altura da parede, apenas para ser abatido instantaneamente por um feixe de energia laser verde. Yukito e o grupo olharam surpresos para o pássaro sendo derrubado. Gaia explicou para eles que assim que saíssem do muro, estariam sob ataque imediato. Uma figura humanoide saltou da parede e pousou na frente de Yukito e do grupo, apontando uma lâmina afiada e avisando que quem tentasse entrar na capital seria eliminado. Era Bertrand, mas se apresentou como Cavaleiro Negro Bertrand. De repente, Bertrand caiu, e sua katana escorregou. Yukito pegou a katana com cuidado. Bertrand fez beicinho e choramingou como um bebê, querendo que tudo acabasse. Loki surgiu ao lado de Yukito como um fantasma, mandando levarem Bertrand embora, pois a achava irritante. Yukito, surpreso pela aparição de Loki, enfiou a katana no pescoço dela, decapitando-a. Mas a cabeça e o corpo se desintegraram e apareceram atrás deles, rindo e dizendo que Yukito estava impaciente. Loki perguntou a Yukito por que ele estava na capital com Mitama, Gaia e o grupo. Mitama disse a Loki que não era rejeitada. Tinha mais de 10.000 seguidores. Loki respondeu que tinha mais de 1.120.000. Yukito riu, surpreso por Loki ter tão poucos seguidores. Todos, incluindo Loki, ficaram surpresos quando Yukito anunciou que estavam indo para casa, sem precisar de mais reconhecimento, e Yukito chamou Loki, alertando que, se ela atacasse tolamente, seria decapitada. Sorrindo, ele partiu. Na base, ele avisa que um ataque insensato a Loki levaria à morte de todos. Alurel se surpreende com o blefe de Yukito. Yukito se espanta com o número inesperado de 1.120.000 seguidores, e considera um milagre terem escapado. Yukito pede que Bertrand compartilhe a situação na capital, pois ela estava lá e é a única em quem confiam. Ela explica que, após a morte do imperador, a capital ficou sem ordem, mas quando Loki entrou no Palácio Imperial, as pessoas voltaram a se comportar de forma ordeira. Bertrand concordou em vigiar os portões em troca de informações sobre os planos de Loki. Mas, apesar de muitas perguntas, não conseguiu descobrir nada. Yukito afirma sua crença de que Loki está agindo como se fosse o imperador, utilizando seu poder de ilusão em toda a capital.
Essa revelação surpreende a todos, que percebem que a capital inteira está presa em uma ilusão criada por Loki. Yukito aponta o erro de Loki, enfatizando que o número de seguidores que ela tem não é realmente dela, mas sim do imperador. Todos ficam chocados com essa revelação. Mas Yukito vê isso como uma vantagem que eles podem explorar a seu favor. Ele destaca que é uma guerra psicológica, não um jogo, e os incentiva a atacar com essa vantagem. Yukito dá tarefas a todos. Bertrand se esconde atrás de um caminhão, seguindo e observando Gaia. Ela surge quando Gaia para em uma casa em uma área não afiliada a nenhuma aldeia do acampamento. Ao abrir a porta, várias crianças a chamam de mãe. Eles se preocupam porque ela se atrasou de novo. Gaia pede desculpas, dizendo que estava ocupada, e vai preparar o jantar. As crianças se oferecem para ajudar. Ela aceita e agradece. Bertrand relata suas descobertas a Yukito, contando o que viu. Yukito conclui que é o grupo religioso de Gaia, a menor forma de família. Ele explica que cada família tem rituais, com o chefe como líder, e um forte laço entre os membros. Yukito enfatiza que uma família é um grupo religioso em si, citando que, na cidade em que ele morava, muitas grandes religiões começaram como religiões familiares. Ele acredita que eles precisam esmagar Gaia rapidamente, propondo que a maneira mais rápida de lidar com uma religião familiar é depor o líder e absorver os membros de uma só vez. Yukito discute com Dakini o plano de roubar os seguidores de Gaia, fazendo com que eles se apaixonem por ela. Destaca a importância de não usar as crianças como ferramentas para a religião, dizendo que crianças exploradas serão descartadas. Para evitar isso, não devem tratar as crianças como ferramentas. Yukito, Mitama e Dakini confrontam as crianças. Elas perguntam quem eles são. Mitama se apresenta como uma divindade, e os outros como subordinados. Yukito diz a Dakini que gostaria que ela trouxesse todas as crianças, mas ela insiste que ele deve devolver seus seguidores primeiro. Relutante, Yukito concorda em trabalhar com eles e reformá-los mental e fisicamente. Uma criança aponta um arco para Yukito, mas quando ele se prepara para reagir, o chão treme. Mitama avisa Yukito que precisam sair da floresta. Gaia aparece entre as árvores, acusando Yukito de causar problemas. Mitama sugere fugir, mas ele confronta Gaia, alertando-a para não enganar o grupo. Ele diz que mesmo que ela ganhe seguidores, eles os levarão. Gaia ri e diz que não há como seguir em frente. É o fim. O chão racha, liberando o ar e cobrindo a floresta com uma névoa estranha. Yukito vê uma grande serpente, T-Typhon, uma fortaleza biológica móvel com poderes além de um arconte. Typhon persegue Yukito e seu grupo na floresta. Ater para e dispara uma rajada em uma das várias cabeças de Typhon, o que o desacelera momentaneamente, mas não causa danos. Typhon então retalia com uma explosão vinda de uma de suas bocas, que Mitama bloqueia usando raízes, exercendo seu poder para proteger o grupo. Yukito instrui Mitama a abaixar a cabeça para selar o poder de Typhon. No entanto, ela rejeita a ideia, afirmando que o deus original de Typhon não compreende palavras como Dakini. Yukito diz que precisam fugir, mas Dakini pergunta como escapar do monstro. Quando o monstro chega perto, Cyril e Elurel chegam de caminhão, colidindo com Typhon. Eles pedem ao grupo para entrar, dizendo que vieram salvá-los. Todos entram no caminhão e partem com o monstro perseguindo. Kural pressiona os botões, acelerando o carro ao máximo. Isso permite que eles evitem os ataques do monstro enquanto dirigem. Sem conseguir escapar totalmente, Elurel acelera tanto que o velocímetro gira e cai, fazendo o caminhão rodopiar em alta velocidade. Finalmente, escapam do monstro e partem. Ater pergunta a Yukito sobre o monstro, e a criança ao lado diz que é Typhon, o monstro mais forte que sua mãe criou. Typhon surgiu debaixo deles, revelando todo o seu corpo, que era várias vezes mais imenso do que os que originalmente os perseguiam. Elurel continuou a dirigir para desviar dele, o que fez com que o caminhão balançasse, derrubando algumas das crianças. Yukito conseguiu salvar as crianças que quase caíram, mas acabou caindo do caminhão. Imediatamente, ele foi empalado no estômago por um tentáculo de Typhon. Mitama pulou do caminhão para o corpo quase sem vida de Yukito, prometendo curá-lo. Mas os tentáculos começaram a se retrair para a boca, e Yukito e Mitama foram engolidos por Typhon. Yukito acordou pendurado na parede com Mitama inconsciente no chão. Ele viu sangue por toda parte, e ficou frente a frente com Gaia, em uma forma de combate que não reconheceu. Gaia explicou que estavam dentro do corpo de Typhon, que parecia um castelo luxuoso. Ela disse a Yukito que ele não podia morrer, já que tentou matá-lo umas 300 vezes. No entanto, ele sempre voltava à vida, aparentemente revivido por Mitama. Observando uma tela que mostrava Typhon indo para a capital, Yukito questionou as chances de vitória de Gaia com tão poucos seguidores. Gaia disse que venceria com Typhon, planejando destruir os Archons um a um. Perguntou a Yukito se ele conhecia o mundo antes do Império, explicando que os Archons eram armas biológicas meio humanas criadas antes do Império.
Gaia revelou que a maioria dos arcontes perdeu suas memórias daquela época, mas ela não. Sua mãe fez dela a deusa de uma comunidade que queria viver com a natureza, não com tecnologia. Usando-a para riqueza e poder, Gaia fugiu e destruiu a comunidade. Ela contou a Yukito que todos os Archons tinham uma origem parecida. Gaia acusou Yukito de ter o cheiro da mãe, chamando-o de lixo que explorava e enganava. Yukito negou, mas ela desafiou-o a ser honesto se não estava mentindo para os outros. Refletindo sobre suas ações, Yukito atacou Gaia, acusando-a de ser como ele. Gaia concordou, dizendo que eram iguais por causa das táticas da mãe dela. Ela expressou ódio pelos deuses, irritada que Yukito e os Archons tentavam reviver o mundo dos deuses, e declarou querer destruir tudo, enquanto o sufoca. Alurel e os outros chamam Yukito, agradecendo por ele e Mitama tê-los salvo várias vezes. Eles dizem que agora é a vez deles de salvá-los. Eles reúnem seguidores, tocam uma música e fazem um festival para Mitama. Os aplausos da multidão dão força a Atar, que entrega seu violão a Bertrand e pede que ele assuma. Atar voa até Typhon e lança uma explosão, destruindo várias de suas cabeças. Dakini atira em Typhon, fazendo-o atacar a si mesmo. Quando algumas cabeças estão para cair no palco, Atar as destrói. Todos começam a comemorar, mas Typhon regenera as cabeças e ataca a multidão. Mitama, motivada por seus seguidores, usa seu poder restante para deter Typhon. Yukito chama Gaia e a cabeceia. Mitama sugere que, se Yukito se tornar seu believer, ela ganharia poder suficiente para matá-lo instantaneamente, Tifon e tudo mais. Num instante, Yukito concorda e pede a Mitama que o liberte. Ele promete segui-la se ela fizer isso. Mitama o liberta, dizendo para ele ser seu fiel. Porém, Yukito a engana, chuta uma mesa em Gaia e ela cai. Ao tentar dar um suplex em Gaia, Yukito é jogado ao teto por um tentáculo do estômago de Gaia. Ater sobe ao palco e pede que seus seguidores migrem para Mitama. Há discussões, mas Ater os convence, explicando que Mitama os protegeria. Mitama ganha os seguidores de Ater, aumentando seus poderes e libertando Break. Ela cria um golem com raízes para lutar contra Typhon. Yukito ataca Gaia e perde os braços. Se regeneram quase instantaneamente, e ele a agarra pelo pescoço. Gaia faz um buraco no estômago dele, fazendo-o recuar por um momento. Mas ele a soca na cabeça, derrubando-a. Yukito diz a Gaia que, enquanto Mitama o curar, ele ignorará qualquer dano. Mitama confronta Gaia por danificar o corpo de Yukito. Yukito agarra Gaia pela cintura e a derruba, e ela transforma o braço em tentáculos para estrangulá-lo. Quando Gaia está prestes a esfaquear Yukito, é esfaqueada nas costas por um galho da cúpula da planta de Mitama. Gaia explode, fazendo Typhon explodir também. Mitama e Yukito caem, e Mitama estende as mãos para Yukito. Ao aterrissarem em segurança, Ader e o grupo os encontram, e as crianças vão até Gaia e se inclinam sobre ela. Ela diz que, se quiserem vingança, devem agir. E incapaz de agir, uma criança se aproxima de Gaia para esfaqueá-la. Mas outra impede, pegando a faca. Ela pede que não a mate, e ele solta a faca antes de sair. Gaia relembra seu passado no chão. Os seguidores de Mitama comemoram, com Dakini como DJ. Atri pega uma colher de sorvete, sugerindo que o sorvete, e não Dakini ou Mitama, deveria ser adorado. Kito avisa a Gaia que vai manter ela e as crianças sob vigilância para garantir que não façam nada suspeito. Ele escolhe Kai, uma das crianças, para observá-la. Yukito diz a Ki que gosta de Cian, outra criança cuidada por Gaia. Mitama provoca Gaia, dizendo que agora ela é sua subordinada. Mas Gaia responde à provocação. Loki aparece para parabenizar Yukito. Ele pergunta se ela é responsável pelos seguidores de Mitama. Ela responde que o ataque de Typhon à capital a irritaria muito. Diz a Yukito que usou seu poder para transferir seguidores para Mitama. Yukito a adverte para não subestimá-lo, dizendo que ela se sente como um deus movendo peças de xadrez. Loki garante que não o subestima e admira suas habilidades mais que qualquer um. Parece sem deixar rastros, como se nunca tivesse estado lá. Alurel e Cyril vão até Yukito, que está hospedado em um lago. Eles contam